Norris já tinha uma mão no título mundial de pilotos, mas um erro da McLaren deu vida novamente a um monstro, que fará o que for preciso e necessário para vencer. Sejam bem-vindos, assim, à penúltima rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio do Catar. Como deve ser difícil para a McLaren, que quase garantiu o Mundial de Pilotos e agora pode perdê-lo no fim da temporada, sem tempo para analisar o ocorrido. A Fórmula 1 segue para o deserto do Oriente Médio para uma corrida onde tudo pode ser decidido ou pode se estender até a última rodada. Lusail, no Catar, será o circuito onde os competidores terão chance de um final dramático e decisão definitiva dessa disputa. Norris tem 24 pontos a mais que Piastri e Verstappen. Após o ocorrido em Las Vegas, o clima na equipe laranja deve estar ruim, o que influenciará essa decisão. Os três concorrentes têm uma missão que não podem falhar: Norris de liquidar essa disputa, Piastri e Verstappen de fazer o que for preciso para evitá-la. Vamos dar início assim à prévia do Grande Prêmio do Catar 2025 da Fórmula 1. A história aguarda um piloto para coroá-lo campeão no fim da temporada, com dois que buscam o sonho de levantar essa coroa pela primeira vez e um em busca de fazer a maior e mais impressionante recuperação já vista em 70 anos nesta categoria. Tudo isso temperado com uma corrida sprint. Que esses 8 pontos a serem disputados nas 19 voltas dessa mini competição podem ser fundamentais e decisivos na hora de resolver esse confronto. Com isso em mente, a Fórmula 1 chega às duas últimas rodadas da temporada. No último trecho a ser disputado na Ásia, onde desta vez o Catar e seu circuito marcam presença no calendário. Prontos para nos proporcionar drama e emoção que podem aumentar ou acabar ao final desta competição. Senhoras e senhores, vamos iniciar o pré-show conhecendo o circuito da 23ª rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Lusail, Catar. Seu circuito é o Lusail International Circuit, um traçado permanente localizado no deserto desta cidade. Inaugurado para motociclismo em 2004. 5,4 km, 57 voltas, 16 curvas, só uma zona de asa móvel e um ponto de ultrapassagem. Caracterizado por ser um circuito de curvas rápidas, quente e extremamente traiçoeiro. A volta no circuito de Lusail começa com o primeiro setor, em uma combinação de reta longa e uma série de curvas que são bastante desafiadoras na hora de buscar precisão. A reta principal é crucial neste circuito, pois é a única zona de asa móvel ativada antes da linha de chegada e vai até a freada da curva 1. Sua distância é ampla e é a única área clara para ultrapassar neste circuito, sendo uma das mais importantes da pista. Depois disso, os pilotos encaram duas curvas difíceis, a 1 e a 2 de velocidade média-alta, que exigem traçados precisos e são exigentes com o carro. Se falamos de precisão, temos as curvas 4 e 5, uma combinação de velocidade média-alta, onde o limite é levado ao extremo. Na saída é preciso entradas firmes e precisão para alcançar a máxima velocidade. É um setor que já exige precisão desde o começo, mas que é só o começo de tudo o que vem pela frente nesse circuito vertiginoso. O segundo setor é muito técnico, com 6 curvas geralmente de velocidade média. O grande foco dessa seção é a estabilidade e a saída limpa em cada uma das curvas, pois é um setor que se caracteriza por constantes movimentos de volante para enfrentar todas e cada uma das curvas. Sendo uma zona que castiga muito os pneus, mas é saber rotacionar o carro que está a chave para superar essas curvas extremamente difíceis. Carros com mais estabilidade nas curvas vão se destacar. Nesta parte em particular que começa a esquentar o pneu e onde começa a preparação para a parte mais absurdamente veloz deste circuito. O último setor é, de longe, o mais rápido da pista. Conta com 5 curvas, mas tem a particularidade de que as curvas 12, 13 e 14 são praticamente apenas desvios. Onde se vai com o pé cravado, as 3 curvas são para a direita e bem suaves, isso significa que dá para ir com o pé no fundo. O maior desafio é manter a estabilidade do carro nessas 3 curvas e ainda há a curva 15 também rápida para a esquerda, onde geralmente basta reduzir um pouco a velocidade para passar. E, mais uma vez, na saída, é muito rigoroso ao penalizá-los. Após essas curvas ultra rápidas, os carros enfrentam a curva 16 para finalizar.
Uma curva de velocidade média para a direita, onde é necessário ter uma saída limpa e com boa tração para encarar a reta e assim fechar uma volta extremamente rápida e desafiadora. A este circuito em particular, os AEL têm uma pista que é, essencialmente, como seu deserto quente, desgastante e que não perdoa erros, pois em suas curvas de velocidade insana, os pilotos são convidados a testar os limites. E é aí que esse circuito pune quem não é preciso, em uma pista que destrói pneus e coloca à prova completamente as capacidades aerodinâmicas dos carros. No primeiro setor, o principal é a velocidade do carro em reta curva. No segundo, aderência e estabilidade na saída das curvas. No terceiro, excelente apoio aerodinâmico nas curvas rápidas. Outro ponto: o safety car é difícil de sair nesse circuito, mas possível, pois a pista é desafiadora. Desde a sua chegada ao calendário em 2021, tivemos muita aparição desse dispositivo. Na sprint de 2023, houve 3 neutralizações com safety car, enquanto em corridas normais vimos 4 neutralizações em 2 grandes prêmios. Por isso, é uma pista que, devido às suas áreas de escape, deveria ser menos propensa a essas neutralizações. Mas o circuito é tão exigente e leva os pilotos a níveis de desgaste físico tão altos que os erros se tornam muito mais comuns, o que aumenta a chance de a prova ser neutralizada. Por isso, o Qatar e seu circuito têm até 52% de probabilidade de que o carro de segurança acabe aparecendo. Freios e tração são importantes, mas não muito exigidos neste circuito por haver poucas curvas lentas ou freadas fortes, então não são levados ao limite. E os carros geralmente são configurados com setups de carga aerodinâmica média-alta para enfrentar as numerosas curvas de velocidades variáveis que todo esse circuito possui, onde há pouquíssimas retas disponíveis, e como pontos claros de ultrapassagem, só existe um em particular, que é a freada da curva 1 em combinação com a reta principal. Para ultrapassar, é preciso sair bem da curva 16 e aproveitar o vácuo do adversário na reta para concluir a manobra, seja antes da curva 1 ou na própria freada. E pelo formato da curva, é possível fazer ultrapassagens tanto por dentro quanto por fora. É uma pista com uma curva que permite várias formas de ataque, possibilitando ultrapassagens por dentro e por fora, sendo realmente a única grande oportunidade que esse circuito oferece, de forma clara para fazer qualquer manobra de ultrapassagem. Mas é necessário, na maioria dos casos, ter uma condição de pneu que seja favorável na hora de atacar. Como é difícil ultrapassar e acompanhar outros carros nessa pista, há só um ponto de ultrapassagem. Por ter muitas curvas lentas e ar sujo, ultrapassar é difícil, nível 3 a 5. Não é impossível, mas normalmente é complicado criar boas chances para ultrapassagem. No pit lane de Lusail, a velocidade é de 80 km/h, mas como o corredor é muito longo, o tempo de trânsito dos carros aumenta bastante. Neste ponto em particular, Suelta, Sua entrada e saída seguem a reta principal. não exigindo uma mudança brusca nem para entrar nem para sair, e uma parada total, e a troca de pneus pode ser feita em cerca de 27 segundos. O desgaste dos pneus é alto, mesmo com asfalto pouco abrasivo. Sofre-se muito com as cargas laterais e o estresse ao qual o pneu é submetido, que são levados ao máximo, praticamente nesta pista. Devido ao receio da Pirelli sobre a resistência dos pneus nessas condições, limitou-se cada jogo a 25 voltas. Portanto, façam o que fizerem, os pilotos terão que fazer 2 paradas nos boxes por obrigação. Os pneus para esta competição serão os C1, C2 e C3, a linha mais dura do fabricante italiano. O Qatar se apresenta como um desafio extremo, mas que no calor dessa batalha pode nos proporcionar uma corrida com muito a dizer. É um circuito quente e desafiador que exige precisão, onde no calor da disputa, qualquer erro pode ser decisivo. Pode sentenciar ou mudar completamente a situação em que se encontra o campeonato de pilotos? Neste ponto, todos já devem saber o que aconteceu. Em Las Vegas, Max venceu e com a desclassificação dos pilotos da McLaren, agora está a 24 pontos de tirar o sonho dos homens da papaya. Um erro grave da equipe campeã do mundo pode tirar a coroa deles no último momento, fazendo com que, neste momento em particular, a tensão esteja altíssima. Com todos em busca de respostas, por isso chegou a hora de ver o que espera as equipes e os pilotos nesta penúltima rodada, que será disputada em solo do Qatar.
A McLaren já tinha uma mão no campeonato de pilotos, mas o erro que cometeram com o carro, desgastando demais a prancha do assoalho. A desclassificação em Las Vegas quase eliminou Max Verstappen da disputa pelo título, mas acabou dando nova chance a ele. Antes de falar dos pilotos e suas chances de título, é preciso entender o que ocorreu com a McLaren e se isso afetará seu ritmo daqui em diante. A McLaren sempre foi elogiada por sua capacidade de andar colada ao chão e maximizar o desempenho do carro. Em Las Vegas ficaram sozinhos e surpresos com o porpoising que surgiu no carro e não foi detectado a tempo por causa do pouco tempo de treino e da bandeira vermelha. A simulação de corrida do segundo treino livre e o terceiro treino foi prejudicado pela chuva, então supostamente eles não conseguiram prever o comportamento que o carro estava apresentando. Após o Grande Prêmio do Brasil, surgiram rumores de que a Federação Internacional de Automobilismo flagrou times usando placas de titânio expansíveis como truque. Assim, os carros podem correr mais próximos do chão e proteger a prancha de madeira para evitar desclassificação. No entanto, segundo se sabe, graças a alguns meios de comunicação, isso geraria exatamente o oposto. Se essas placas se expandirem, a prancha tocará o chão com mais frequência, causando mais desgaste. Por isso, parece improvável que isso tenha afetado a McLaren neste fim de semana. E, portanto, que o que foi descoberto no Brasil pela Federação Internacional de Automobilismo tenha causado a perda de ritmo da McLaren e que ela perca nos próximos grandes prêmios. Las Vegas é um ponto fraco da McLaren, então tentaram uma configuração arriscada para ganhar competitividade. Foram surpreendidos pela irregularidade do asfalto e pelo porpoising, causados pela configuração agressiva e falta de dados dos treinos. Por isso, a McLaren está investigando internamente e é essa investigação que vai revelar para eles se poderão voltar a rodar com o assoalho baixo no Qatar ou se terão que levantar o carro, ainda mais em uma pista como a do Qatar. Fazer isso reduziria muito o desempenho, então a McLaren está arriscando. Será que o ocorrido no Brasil foi só pelas características da pista e do fim de semana? Ou se tiverem um problema no carro e precisarem levantá-lo por precaução, perdendo desempenho? E isso, senhoras e senhores, é algo que só poderemos saber quando chegarmos ao fim de semana de corrida. Mas se eles conseguirem voltar à sua força, Qatar e Abu Dhabi são circuitos onde o carro deve ser muito forte ao explorar os pontos fortes do seu monoposto. Isso lhes dá chance de encerrar a disputa. Norris, aliás, tem 24 pontos a mais que Max Verstappen e Oscar Piastri. Portanto, apenas ele, independentemente do Qatar, pode ganhar o título mundial no próximo Grande Prêmio. Para vencer, ele só precisa fazer 2 pontos a mais que Piastri e Verstappen, eliminando-os da disputa. Portanto, se nada de estranho acontecer na sprint e ele conseguir pelo menos essa 6ª posição, só precisaria vencer a corrida para garantir o título. E se conseguir vencer a sprint, só precisa terminar à frente de ambos para fechar. Se em todo caso não for possível vencer e Max Verstappen acabar levando a vitória, Lando Norris precisa terminar ao menos em terceiro no Qatar e Abu Dhabi e em quarto na sprint. Com esses resultados, o título é totalmente dele, então depende completamente dele ser campeão mundial neste momento. Oscar Piastri precisa não perder esses 2 pontos para seguir com chances de ser campeão mundial, até a próxima corrida. Se a diferença atingir 26 pontos, ele estará eliminado matematicamente. Mas também não podemos descartar que, a partir do que aconteceu em Las Vegas, a McLaren passe a apoiar totalmente Lando Norris e possamos ver ordens de equipe. A McLaren afirmou que só usará as peças quando Piastri estiver matematicamente eliminado, mas nada está descartado. O Mundial segue acessível para Lando. Norris foi muito forte no México e no Brasil com finais de semana perfeitos. Se repetir esse desempenho, também será campeão mundial. E essa é a grande prova que a Fórmula 1 lhe dá, de mostrar se ele está à altura do que significa ser um campeão. Norris depende só dele, enquanto Piastri precisa vencer e torcer pelo resultado de Lando e Max. A McLaren cabe se unir e não se abalar após Las Vegas. Esperar que o carro deles seja competitivo como eles querem. E se tudo voltar a funcionar? O título de pilotos ainda está em suas mãos e só eles podem perdê-lo neste final de temporada. Com o resultado em Las Vegas, a Mercedes praticamente assegurou o vice-campeonato de construtores, mas pode ter perdido sua última grande chance de vencer sem depender de outros. A diferença para a Red Bull é de 40 pontos. Como essa equipe costuma pontuar com os 2 carros, diferente da Red Bull, a Ferrari pode administrar essa vantagem com tranquilidade. No fim da temporada, é difícil prever se serão competitivos no Qatar, já que a pista quente expõe a principal fraqueza do carro, o superaquecimento. Ainda assim, busca um grande resultado com o vice-campeonato de pilotos em mãos e todas as esperanças voltadas para 2026. Senhoras e senhores,
Pela segunda vez, a McLaren reacendeu as chances de título de Max Verstappen e encara as duas corridas finais com 24 pontos de desvantagem. Sim, é uma diferença grande, mas não impossível. O problema para Verstappen é que agora ele não depende apenas de si. Para ser campeão do mundo, mesmo vencendo as próximas duas corridas do Mundial e a Sprint, ele depende de combinações de resultados. E uma delas é que Lando Norris fique fora do pódio no Qatar, e com isso, mesmo que ficasse em terceiro em Abu Dhabi, não seria campeão dos Arcanjos. De qualquer forma, Max não pode ser campeão do mundo no Qatar, mesmo no melhor cenário para ele. Se Lando Norris abandonar a Sprint e a corrida principal no máximo, Max poderia abrir uma diferença de 9 pontos a seu favor para enfrentar a última corrida da temporada. Mas o que resta para ele continuar lutando pelo Mundial é que Norris não saia deste fim de semana com mais de 2 pontos de diferença. E embora no papel o circuito do Qatar devesse ser benéfico para a McLaren, se não errarem na configuração, eles devem estar na briga. E eles contam a seu favor com um motor muito mais novo do que o que tem os homens da papaya. Além disso, o momento está do lado deles, já que a McLaren definitivamente estará abalada emocionalmente após o que aconteceu em Las Vegas. Vamos ver se o Max consegue fazer a recuperação mais épica da história da Fórmula 1. Até este ponto ainda está muito difícil, mas com o Max realmente tudo pode acontecer. A Ferrari sabe que não será vice-campeã de construtores este ano, mas terá mais tempo de túnel de vento que seus rivais na próxima temporada. Ainda assim, terminar em quarto num ano em que se esperava disputar títulos é decepcionante. A Ferrari precisaria de um milagre para ser vice na tabela de construtores. E isso parece potencialmente difícil de acontecer, já que há duas equipes envolvidas nessa disputa. Além disso, parece bastante difícil que, em condições normais, eles consigam lutar pela vitória. Tanto no Qatar quanto no que diz respeito à Ferrari, eles se preparam para terminar um ano em que não disputaram os títulos. Provavelmente, se nada incomum acontecer, não terão nenhuma vitória na temporada. Com os 10 pontos de Carlos Sainz em Las Vegas, a Williams mantém vantagem confortável para assegurar o 5º lugar no campeonato de construtores. Há 31 pontos de diferença para a Racing Bulls, então é difícil que consigam recuperar em poucas corridas. O problema é que a Williams pode ter dificuldades no Qatar. Uma pista difícil para o seu carro, pois as curvas do Qatar e o seu traçado acentuado costumam ser um problema para o monoposto britânico. Se conseguirem superar os rivais do pelotão intermediário, especialmente a Racing Bulls, estarão praticamente garantidos na disputa pelo 5º lugar do Mundial de Construtores. Senhoras e senhores, aqui está uma das disputas mais importantes da temporada, o 6º lugar do Mundial de Construtores, onde há 4 equipes na briga. O líder é a Racing Bulls, com 17 pontos de diferença para o seu próximo rival, então eles têm uma boa vantagem a seu favor. E eles sabem que têm chances de, neste fim de semana, fechar o trabalho em um circuito que pode ser favorável para eles, e com isso buscar neste fim de semana os pontos que praticamente coloquem todos os seus rivais em xeque nessa disputa, em especial. Depois de 2 atuações excelentes, a Haas só conseguiu ver os pontos graças à desclassificação dos McLaren em Las Vegas, mas somaram menos pontos do que todos os seus rivais diretos. Eles vão ao Qatar em busca de redenção e pontos para voltar à disputa. Eles precisam justificar essa atualização de última hora, e só esse 6º lugar poderia ajudá-los nisso. Não é difícil, o Haas mostrou ser eficiente, especialmente nesse tipo de circuito. Vamos ver se mantém o nível, como no México no Grande Prêmio do Brasil. Para Aston Martin, teoricamente, o pior já passou e, dos 3 circuitos finais, este é o mais favorável ao seu carro e talvez seja a sua última grande oportunidade de conseguir terminar nessa 6ª posição entre os construtores ou pelo menos recuperar o 7º lugar. O problema é que internamente a equipe não está bem. Já houve rumores de tensões entre Alonso e a diretoria. Além disso, há rumores de que a Aston Martin quer tirar Andy Cowell do cargo de chefe de equipe após problemas internos. O que ele está fazendo? Segundo rumores, neste momento já estão considerando possíveis substitutos como Andrea Seidel ou até mesmo Christian Horner. Trocar de chefe de equipe poucos meses antes de um novo regulamento técnico não é um bom sinal. Então teremos que ficar de olho nessa equipe e ver se eles conseguem aproveitar talvez a última grande oportunidade que resta para eles nesta temporada. Em uma pista que teoricamente deveria ser muito boa para eles, Sauber está envolvida na briga. A 6ª posição parece difícil, mas estão a apenas 5 pontos da Haas, então a 7ª ainda é possível neste grande prêmio? Eles precisarão focar na classificação para aumentar as chances em uma disputa onde ultrapassar é difícil. Se conseguirem, não dá para descartá-los de uma disputa ainda aberta.
É preciso observar como Gabriel Bortoleto reagirá após 2 quedas de desempenho graves, que o deixaram sem pontos e o envolveram em acidentes bobos. Vamos ver se a Sauber surpreende neste fim de semana, entrando na disputa ou sendo eliminada. Pouco a comentar sobre a Alpine, que faz suas 2 últimas corridas como fornecedora de motores, agora em um circuito menos desafiador que Las Vegas. Ultimamente, o desempenho do carro, especialmente com Pierre Gasly, tem feito com que os pontos sejam uma possibilidade. Qatar é uma pista que deveria ser muito melhor para eles do que foi Las Vegas. Se mantiverem o bom ritmo, podem conseguir um bom resultado, mesmo que os pontos ainda pareçam muito difíceis de alcançar em condições normais. Segundo a meteorologia, como é típico nessas regiões desérticas, não choverá em nenhum dos 3 dias da competição neste fim de semana. São esperadas temperaturas estáveis, sem calor excessivo, que vão variar entre 21 e 23 graus, mas com 0% de probabilidade de chuva, tanto para sexta-feira quanto para sábado e domingo. Então, senhoras e senhores, preparem-se para um fim de semana com pista seca para encarar a penúltima rodada do Mundial de Fórmula 1. E senhoras e senhores, aqui seria a seção de dados históricos, mas como o Qatar está há só 3 anos na Fórmula 1 e já tratamos quase todos esses dados em prévias anteriores. Além disso, estou um pouco rouco, então vamos resumir esta parte com alguns dados rápidos. Este grande prêmio é realizado desde 2021 e apenas a edição de 2022 não aconteceu devido à participação do Qatar na Copa do Mundo de Futebol. Em 2023 assinaram um contrato de 10 anos garantindo o Grande Prêmio do Qatar por várias temporadas. Segundo rumores passados, esse país pode planejar construir outro circuito mais adequado para a Fórmula 1, embora essa seja uma informação que não foi confirmada, mas que, se for verdade, pode abrir a oportunidade de vermos uma pista muito melhor do que o atual circuito de Lusail. A equipe mais vencedora da história deste grande prêmio é a Red Bull, com 2 vitórias em 2023 e 2024. Lando Norris detém a volta mais rápida em corrida registrada no ano passado com sua McLaren, 1 minuto 22.384, o que lhe garante esse recorde em corrida. E o maior vencedor histórico desta competição é Max Verstappen, vencedor nas edições de 2023 e 2024 deste grande prêmio, sendo esses os únicos dados do dia. E me desculpem, mas esse circuito e esse grande prêmio realmente não tem muita história. E senhoras e senhores, com isso encerramos o pré-show do Grande Prêmio do Qatar 2025 da Fórmula 1. Mas é aqui que eu te pergunto, você acha que Max Verstappen é capaz de virar a situação do Mundial? Você acha que Lando Norris vai garantir o título após o final do Grande Prêmio do Qatar? Me contem o top 3 de vocês. Quem acham que serão os 3 primeiros no pódio deste domingo no Grande Prêmio do Qatar? Me contem todas as suas opiniões na seção de comentários. Eu, sem mais, me despeço dizendo que se você gostou deste vídeo, deixe um like pra gente, inscreva-se no canal, ative as notificações para saber quando eu postar um novo vídeo e compartilhe este com seus amigos também. Assim, te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link vai estar na descrição deste vídeo, e a gente se vê neste domingo, beleza? Para o resumo, ao final do Grande Prêmio do Qatar, obrigado por nos acompanhar e até logo!